opinião sobre um assunto que eu sei que não é muito conhecido do grande público ainda. E aí é um desafio redobrado. Mas daí iria também despertar no leitor, é uma forma, porque acontece isso, já aconteceu comigo, você entrar, ver uma charge tanto em jornal ou essas charges vinculadas à internet, que vê no site hoje, até o MSN vincula todo dia charges de notícias, né? Sim, sim. E você vai lá e olha, pá, mas charge interessante, eu quero saber sobre. Sim. Eu acho que essa relação também pode acontecer, essa complementariedade que a Sibila colocou de fazer o casamento, de agrupar ou de definir em cima de uma ideia já pressuposta, pode acontecer o contrário, de você colocar à disposição uma ideia para que o público ou o jornal se interesse. Pode. O único problema que eu vejo nisso é que a gente não pode ter a pretensão de que o leitor da charge vai aceitar o desafio de ir atrás da notícia que a gerou. Sim. Esse é um problema. Então, e tem outra questão. Ao chargista não é dado, o direito mas ele não se permite muito dar a notícia. Ele precisa dar o que ele processou da notícia, a sua visão, a sua releitura acerca da notícia. Então, ele não deve almejar isso, dar a notícia. Eu até eu critico chargistas que dão a notícia pura e simplesmente. Ou ele dá um viés da notícia tão rasinho que mais parece que ele quer que o leitor tenha, primeiro, facilidade de entender, e depois diga, é mesmo, é isso que eu estou ouvindo falar. Sabe o papo da turma, do grupo de esquina, da roda de amigos? O chargista simplesmente pega e traduz isso em desenhos e refaz isso em forma de desenho. Ele, na verdade, está mais ilustrando um fato do que fazendo charge sobre aquilo. Entende? Então, é fundamental se estabelecer a diferença entre ilustração e charge. A charge eu costumo chamá-la de um contra-ataque. E ela é subjetiva, falou em né? denúncia. Isso é fundamental, porque ela é um instrumento de luta, sabe? A charge é, por excelência, um instrumento de luta e de revide. Parte do princípio de que alguém nos atingiu antes. O político mal intencionado, o autoritário, o corrupto, enfim, nós contra-atacamos. Então tem um cunho político muito grande e deve ser politizada na medida do possível. E esse problema, que não sei se é problema, mas há um problema de se posicionar muito forte. Por exemplo, existem chargistas em que você, se acompanhar eles, você vê uma posição política muito restrita, muito forte, ao longo de toda a vida de chargista. Eu não sei isso como é que é contigo. Há um posicionamento político até forte? Complementando o que o Júlio está perguntando, eu até queria saber, assim, pelo que eu tenho lido ultimamente de charges, eu estou vendo que as charges minimizam os fatos. Por exemplo, um fato, a gripe suína, que foi uma coisa muito comentada. Eu vi uma charge que tinha uns porquinhos falando da gripe, assim. Levaram na brincadeira um assunto que às vezes é mais sério. Pois é. É interessante essas questões. Tem uma situação até sobre isso, não sei se tu leu, saiu nesses últimos tempos, que teve aquele terremoto na Itália. E um chargista da Rede Rai, fez uma charge sobre essas mortes, enfim, e que o plano do governo também estava prevendo aumentar casas para os pobres. Ele fez uma charge completamente de mau gosto, fazendo as casas como se fossem os mortos, assim. Ele até foi expulso do jornal, teve repercussão, até lembrando o que o Dieguinho estava falando. Né? É verdade. Olha, temos dois extremos aqui. O chargista que transformou uma mensagem que ele quis passar numa coisa beirando mau gosto, digamos, para não usar, eu não sei que melhor expressão usar agora, não sei. E esse lado que tu falaste da abordagem mais, digamos, superficial de uma questão. Para minimizar e minimizando a gravidade da notícia em si. Eu diria o seguinte sobre isso. Eu acho que o chargista deve se sentir e trabalhar esse sentimento, alimentar esse sentimento de que ele deve se manter insubordinado.
Sim. Isso permite a esse autor ter feito essa charge que foi considerada pesada, né? Tudo bem. Mas ele deve se sentir livre porque o humor parte desse princípio da liberdade total de expressão. É, por excelência, uma das manifestações que deve ser a mais livre possível. Se o jornalista de texto, o redator, quer se sentir livre para se expressar, imagina o desenho de humor que, por excelência, é satírico, irônico e precisa ser livre, senão ele não é o que pretende ser. Um chargista, um crítico e tal. Bom, mas isso é uma coisa. Fazer um péssimo uso disso é outra. Entende? Numa oficina, voltando ao assunto que eu estava dando para umas crianças numa escola, um aluno meu disse, esperou todo mundo sair para o intervalo e me chamou e disse o seguinte: eu posso fazer uma charge respondendo a uma que fizeram de mim? Tinham feito a caricatura dele, ofendendo ele. Ofendendo totalmente, uma coisa extremamente de mau gosto. E eu vi o teor da charge que fizeram para ele e eu o aconselhei a não responder no mesmo tom. Porque ia acabar uma briga horrível ali. Porque é o seguinte, ó, liberdade, exatamente, liberdade é uma coisa, pior que não. A liberdade é uma coisa, agora o uso que se faz dela é outro, todo mundo sabe disso. Em charge a mesmíssima coisa ocorre, entende? Então, fazer uma tiradinha de humor, transformando a charge numa mera piada, é uma coisa com a qual eu não concordo. Eu acho que a charge não é a piada. Embora muitos cartunistas digam, a minha piada desenhada, não concordo. Piada é uma coisa, tem uma narrativa própria. Sim. E charge tem outra. Ela é extremamente crítica, deve ser. Portanto, ilustrar matéria não é charge para mim. Eu não digo que eu não faça coisas levinhas, como a de hoje. A de hoje é uma sacadinha que é mais uma piada, contrariando o que eu digo, mas é que eu não consigo sempre fazer o que eu idealizo. Mas isso não quer dizer que eu vou abrir mão dos ideais do chargista, entende? Sim. É uma coisa. Já vi muitos casos de gente que foi demitida e tal por fazer charges tidas como de mau gosto. Eles eram livres, mas fizeram um uso inadequado muito daquilo. Muito mau gosto. Eles abusaram da liberdade. O leitor percebe humor negro, no caso. Entende? Sim. O humor negro, até o humor negro é aceitável, mas depende da abordagem. Pessoal, vamos deixar para falar no próximo bloco sobre humor negro e essas coisas, a gente já volta com outros elementos.